Bem-vinda ao Ei Mulher Podcast. Esse é um espaço, mulher, de conversa real sobre identidade, presença, consciência feminina. Aqui, a imagem estética não é vazia, é linguagem. É comportamento, emoção, história, escolha. E a cada episódio você vai refletir sobre estilo, corpo, relações, negócios e tudo aquilo que atravessa a vida da mulher que está em constante evolução. Sem fórmulas prontas, sem romantização, com muita verdade. Esse podcast existe para te ajudar a se ver, se assumir e se posicionar com mais clareza no mundo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre autoconhecimento e construção de identidade. E sobre como emoções, padrões, crenças internas moldam de forma direta a maneira como uma mulher se posiciona, se expressa, se lidera. Para essa conversa, eu recebo Fabrícia Machado, que é referência em liderança feminina humanizada, desenvolvimento humano e consciência emocional. O trabalho da Fabrícia, mulher, atravessa comportamento, corpo, presença, identidade. Ela traz sempre aquele olhar profundo para a mulher que lidera, sem se desconectar de si. Essa é uma conversa sobre liderar com verdade, não com rigidez, né, Fá? Sobre como a imagem sustenta ou denuncia a forma como uma mulher ocupa espaço. E eu tenho percebido sobre o quanto a presença, a clareza emocional e identidade são pilares importantes nessa liderança, que não violenta quem a mulher é. E se você sente que lidera, cuida, sustenta muito, mas em algum ponto se perdeu de si, esse episódio é para você. Então, quero apresentar a vocês Fabrícia Machado. Muito obrigada, Fá, pela tua presença aqui, muito obrigada pela tua disponibilidade. E eu já quero começar aqui com uma pergunta, depois tu fala um pouquinho aí para as nossas ouvintes, e eu já quero te provocar aqui. Quando uma mulher inicia o processo de autoconhecimento, qual é a primeira camada da identidade que começa a se revelar ali? Eita, que a gente já começou muito bem, né, Fê? Já com um um uma pergunta profunda, disruptiva e reveladora. Fê, primeiramente, obrigada, me sinto grata e honrada. Para mim, és uma deusa da imagem, és uma consultora, uma transformadora. Você é realmente uma mestra de transformação de imagem, de transformação, de modelos de vida, assim mesmo. Eu acho que eu mudei muito depois que eu te conheci para melhor. E fico muito feliz e honrada de estar aqui no Ei Mulher, vamos conversar! Esse programa da Fê. Vamos lá. Nessa primeira pergunta, Fê, que você falou, né, qual é, eh, o A que primeira camada, a primeira primeira camada. camada da identidade, que se Olha, revela quando essa mulher começa a se descobrir, assim, o hã, que é, né. perfeito. Bom, eu tenho uma empresa há 30 anos e eu acho que é o mais, eu tenho mais de 3.500 CNPJs que são nossos clientes. Eu lidei muito com muitas mulheres, muitas lideranças, conheço muitas mulheres, dou palestra para muitas mulheres, dou mentoria para muitas mulheres, e a resposta é sempre a mesma, Fê. Quando a mulher começa a colocar, assim, a entrar nesse mundo do autoconhecimento, o que acontece imediatamente é que ela tem como se fosse, assim, um super insight do tipo: "Uau, eu tenho crenças que eu nem imaginava que eu tinha. Eu tenho traumas que eu não percebia que eu tinha", só que tem um monte de gente que tem mini, médios e grandes traumas. Então ela começa a sair do processo de anestesia. E isso é muito importante, porque até me arrepio para falar isso, porque nós, segundo o neurocientista chamado Joe Dispenza, e isso foi comprovado cientificamente, nós ficamos 95% do nosso tempo diariamente, adormecidos. Nós estamos no piloto automático, nós temos apenas 5% de consciência durante o nosso dia. Então, por isso que é tão difícil e, ao mesmo tempo, tão importante esse movimento hoje feminino entre nós mulheres para esse descartar de diversas maneiras. Então, a primeira coisa que se revela na mulher é: "Uau, como essas crenças ainda infantis e antigas estão na minha consciência e eu tô projetando nas relações e nas pessoas e não tinha noção".
que eu mais Tem nem escuto consciência, né, Fá, tem nem consciência. Uau, é assim mesmo? esses dias uma mulher me disse assim, Fê: "Não, não, eu tive esse pequeno abuso lá, mas assim, eu já perdoei meu pai, já perdoei o meu marido, não, não é assim". É, mas você ainda tem medo de se expor, você ainda tem medo de se posicionar, então e o que que você acha? Ah, estava relacionado com isso que viveu na infância, Olha entendeu? só. É, e fala pra aqui para as nossas seguidoras, Fá, o que mais impede uma mulher hoje de sustentar essa própria verdade? Porque, em meio à internet a gente vê tanta cópia, nós vemos tanta gente, sabe, se colocando em caixinhas, né, e inclusive nós falamos muito isso, né, quando a gente está presencial, enfim, e na forma como vive, como ela traz essa verdade, na forma que vive, na forma que lidera, na forma que trabalha nas redes sociais, e ela fala e que ela se apresenta ao mundo, como ela revela essa verdade? Sim. Bom, o que mais impede uma mulher de se expor, Fê, é unanimamente, primeiro, a síndrome da impostora. Sabe o que é isso? A síndrome da impostora, tu já ouviu falar bastante, tu vê isso o tempo inteiro, provavelmente, nos atendimentos. Inclusive ela bate em mim de vez em quando, tá. É, Quando eu não, tenho é. alguns desafios, ela vem, a síndrome da impostora. Vê a mulher que diz que não tem síndrome da impostora, desconfie. Aham. Desconfie. Desconfie. Por quê? Porque o que que é a síndrome da impostora? É, às vezes, a gente desacreditar da gente. É, às vezes, as pessoas darem um elogio e dizer: "Nossa, mas que pedra linda que você tá aqui". "Ah, mas espera aí, nem foi tanto assim". "Ah, isso aqui é tão velho, comprei faz tempo", ou "Seu cabelo tá bonito". "Ai, menina, nem imagina, tá na menopausa", a gente começa ou alguém te convida pra ir em tal lugar: "Não, eu não tenho roupa suficiente pra ir pra esse baile". "Como assim você não tem roupa?". "Não". "Ah, mas aquele já tá velho, aqui". A gente começa ou eu tenho que fazer mais uma formação. Eu tô sempre encontrando um empecilho e dizendo que eu não estou pronto o suficiente, ou seja, eu tenho uma mini personagem ou várias impostoras na minha cabeça, dizendo que o nome já diz, é impostora, ela não fala a verdade. Ela fala um monte de mentira para o nosso subconsciente, conversa com um monte de redes neurais antigas e simplesmente é essa que diz assim: "O que que os outros vão pensar de mim?". E tem 2, tá, Fê? Uma é a síndrome da impostora, que não acredita que tá pronta, que se acha feia, velha, gorda, menopausa, isso e aquilo. Ou a outra é a dependência emocional. O que que estão pensando de mim? Depois nós vamos falar um Sim. pouquinho sobre isso. O que que Sim, estão me criticando? e observa, olha essa autossabotagem, né, como essa síndrome da impostora ela vem forte, ela vem muito forte e claro, nós precisamos estar atentas a isso, né, porque isso impede a gente de fazer as coisas que a gente quer, e eu sempre falo aqui, Fá, que impede a gente de atingir o objetivo que a gente quer de vida, porque a maioria das mulheres que ouvem, que são nossas seguidoras aqui, elas têm um objetivo de vida, querem chegar em algum lugar. Né, Uhum. querem se tornar alguém, e essa síndrome da impostora realmente ela é muito sabotadora. E aqui falando da primeira impressão, que a Fá, gente, ela tem uma formação, ela é psicoterapeuta, e ela fez muito tempo aí a terapia haitiana, né, através do corpo e tal, ela tem um conhecimento absurdo em cima disso. Também o conhecimento aí das emoções, através do eneagrama das 9 emoções, né, das 9 personalidades. Então, Fá, sobre aqui falando de primeira impressão, né, o que tu percebe primeiro numa mulher quando ela chega? Porque a gente que sente energia, né, a gente já, opa, né, e a energia dessa mulher, a presença, a postura, ou a forma que ela se veste, o que isso revela sobre ela? Legal, Fê, legal. Bom, eu e nós 2 somos isso, que a gente tem N formações, né, que bom, graças a nós, graças a Deus, tem um monte de informação que ler pessoas e isso nos dá uma capacidade de sermos bastante amorosas, temos bastante compaixão e aceitação pelas diferenças. Mas a primeira coisa que eu leio quando eu vejo uma mulher é a sua energia. Eu leio a primeira coisa, eu digo que a energia chega antes da gente. A minha energia chega antes de vocês.
Por quê? Poxa, olha, a forma com que eu me visto em seguida, eu tô toda colorida, minha parede é verde e aparece azul, meu sofá é amarelo, eu tenho uma ponta verde, eu tenho uma blusa verde, um blazer rosa que parece mais um cereja, mas ele é um rosa pink. Então assim, em seguida vem as cores, então provavelmente as pessoas foram impactadas com a minha cor, mas a minha energia, que é a minha Sim, intenção eu acho que chega antes. E essas 2 coisas eu acho muito poderosa. E, claro, a partir do momento que a gente cria uma imagem associada à minha intenção e à minha energia, não tem pra ninguém, eu sou poderosa. Porque essa intenção, né, a pessoa vai vestir a roupa pra quê? Pra virar sexy? Vai vestir a roupa pra quê? Pra ser poderosa? Vestir a roupa pra quê? Pra tocar a vida eu visto com uma intenção. Eu quero que as pessoas me vejam coloridas, que elas sintam uma alegria, que elas se sintam super à vontade comigo, que elas se sintam inspiradas a serem elas mesmas, que elas se inspirem a serem elas mesmas. Então, antes de eu vestir a minha roupa, eu tive uma intenção, e por isso que eu acho que a intenção e a energia chegam antes de mim. De de forma eu fato. posso colocar uma roupa que vá ajudar a Fê e as meninas, todas as mulheres da Fê, a se inspirarem, se amarem, ser elas mesmas sem se preocupar com o ridículo. Sim, sim. Ó, observa aqui, né, sobre a intenção, a gente fala muito sobre a intenção aqui no canal, mas, e sobre a presença e a liderança dela, sobre a postura dela, né, a forma que ela Perfeito. fala, o que que tu visualiza, né, se é possível observar muitas vezes que eu falo, que eu consigo identificar a falta de confiança através do caminhar, através o que que tu enxerga nessas crenças internas? Se tem, se não tem, especialmente medo, insegurança, autocrítica, né, que eu sei que tu trabalha muito isso nas tuas mentorias. Isso aparece na imagem dessa mulher? Mesmo que muitas vezes ela tenta maquiar aí com uma cor e tudo mais? Sim, sim. O Fê, é tão interessante isso que você acabou de falar, porque aparece muito mais do que a gente gostaria que aparecesse, e aparece. Então, deixa eu contar só uma historinha. Sabia que foi feita uma pesquisa, acho que foi a Amy Cuddy que falou isso, e foi feita uma pesquisa com muitas e muitas pessoas que tinham problemas que nunca tinha escutado na vida, ou seja, deficiente visual e auditivo. Auditivo. Então eram pessoas que nunca tinham escutado nada e nunca tinha visto nada. E colocaram eles para fazer uma maratona como se fosse uma competição. E começaram a observar como eles se comportavam no seu físico, porque eles também não falavam, como eles se comportavam quando eles chegavam na linha de chegada e alguém avisava eles que eles tinham vencido aquela corrida. Eles estavam competindo com vários outros, assim: "Você chegou em primeiro lugar. Adivinha o que que essas pessoas que tinham essa debilidade faziam? Todos, unanimamente, sem nunca ter visto alguém fazer a mesma coisa, faziam exatamente assim, ó: "Uau!", tipo: É. "Eu venci!", abriam seus braços e diziam: "Uhul!", para entender como nosso corpo fala e expressa as nossas emoções. Então, assim, não é a minha barriguinha que vai falar por mim, não é a minha postura, é a minha postura. Porque se eu tô daí é visível ver, se eu tô triste, deprimida, preocupada, eu vou ficar com o ombro colapsado, eu vou ter pena de mim. Se eu tenho medo, a minha voz vai embargar. Se eu tô carente oral, a minha voz fica rouquinha, e eu fico mais frágil, e eu fico querendo a vítima. Se eu quero poder e eu quero ser aceita, eu vou falar alto, independente se eu tenho uma voz mais rouca, mas eu quero ser vista e colocada. Então, a nossa postura, os nossos ombros, né, a nossa tudo isso vai falar da gente e a gente tem. Então não dá pra gente brincar. Ó, tem momentos que eu já tive momentos, quando eu entrei na menopausa, eu fiquei bem, labilidade emocional, dormia 3, 4 horas, então eu acordava de manhã, eu chorava de manhã, brigava de tarde e ria de noite, ou ao contrário, eu ria de manhã, porque eu acordo meio abobalhada, chorava de tarde e brigava de noite. Coitado do Márcio,
ficava desesperado, né. E daí quando isso começou a acontecer, eu percebi que eu estava completamente alterada por causa dos meus hormônios, eu não estava, eu fui no psiquiatra, só que eu cheguei na hora que eu estava rindo, então eu não ganhei remédio nenhum, nem o diagnóstico de depressiva. Então o psiquiatra disse: "Ó, você precisa dormir, o que você precisa fazer é dormir". 2 psiquiatras disseram isso, um homem e uma mulher. "Você não está deprimida", e repor os seus hormônios, se você quiser ficar melhor. E daí, eu fui fazendo isso e no começo repor hormônio, até tu ajeitar o hormônio, ele é muito delicado, assim. Só que chegou um determinado momento que eu não aguentava, o choro vinha. Então o que que eu fazia? Eu tinha que dar conta do meu dia, ou eu podia entrar na depressão e ficar triste, e eu começava assim, eu abria meus ombros, eu botava um blazer, botava uma pedra poderosa, eu usava todas as meu arsenal de armas possíveis, porque eu já sabia que a qualquer momento eu ia chorar. Então eu precisava de coisas para afirmar. Então o teu trabalho, ele é muito poderoso com isso. Eu me lembro até das tuas falas: "Pá, coloca uma ombreira". Porque eu tinha que apostar em determinadas posturas para poder, não me despedaçar, porque eu não estava sustentando emocionalmente o meu corpo, né. Só que o meu corpo queria o quê? "Ai meu Deus, eu quero descansar, eu quero me jogar, eu quero ficar sozinha, quietinha, chorando". Então a gente tem que fazer. Então o externo também ajuda muito. O meu expressar e tinha dias que me faltava força e energia, o que que eu fazia? Eu pegava minhas pernas, e eu não sou de fazer exercício físico, mas eu pegava e eu fazia assim, ó, batia com as pernas pra quê? Botar energia nas pernas, porque a gente tá o tempo inteiro pra espantar o medo, pra espantar a tristeza, porque uma vez que você tá ali naquela emoção, o teu cérebro vai pegar um monte de redes neurais parecidas com aquilo, com todos aqueles medos e etcétera. Ó, Então, sim. treinar as pernas traz energia aí, né. Uhum. A psicoterapeuta haitiana tá falando isso para vocês, né. Ground, Fá, ó, ground. Uma vez eu trabalhei com um cliente, ele era um advogado, ele tinha uma dificuldade imensa de ganhar dinheiro, e ele tinha umas pernas frágeis, uma fragilidade, eu fiz sessões e sessões de grounding, 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 ele se empoderou, que é botar energia na perna, trazer energia dos chakras básicos. olha só mulher, excelente, Fá, excelente. E mulher gosta, né, de treinar perna, né, homem gosta de treinar mais superior, mulher falo por mim, porque eu adoro um treino de perna. E observa como a imagem ela traduz ação. A todo momento aqui que a Fabrícia falava, ela falava, porque a minha imagem ela vai empoderar, a minha imagem então sempre traz um verbo. Eu tenho um quadro aqui no podcast que é o verbo da imagem, que eu sempre falo que o vestir ele é mais do que roupa, o vestir ele é mais, do que a peça de roupa, que o vestir ele é o comportamento, o vestir, ele é a intenção, ele é a presença. E observa aqui que como o vestir foi importante para Fabrícia nesse processo da menopausa dela, né, para ela Uhum. poder cumprir o dia dela, a agenda dela, né. Fá, se tu tivesse que escolher um verbo que definisse a tua imagem hoje, qual seria esse verbo e por que que tu escolheu ele? Ó Fê, eu vou te falar literalmente, eu acho que esse é um dos verbos que define a minha imagem, que é inspirar. Eu sou uma pessoa que inspiro as outras pessoas a serem mais alegres, a serem mais elas mesmas, a ficarem à vontade, e eu inspiro amor. Então, eu acho que inspirar é um verbo que funciona para mim. Eu inspiro alegria, eu inspiro colorido, eu inspiro a vontade da pessoa ser ela mesma. E eu gostaria muito que a gente falasse uma coisa séria sobre isso, Fê, porque as pessoas, quando nas minhas palestras, eu digo assim: "Me dá 3 qualidades tuas", eu nem peço hoje eu não peço mais 3, eu peço uma ou 2, porque na segunda a pessoa para, trava e ela diz: "Ai, é tão difícil, né", eu disse: "Não, se eu perguntar para ti 5 dificuldades", as pessoas chamam de defeito, eu acho, a gente não tem que dizer isso, 5 dificuldades tuas, a pessoa trola: "Ah, sou chata, sou isso, sou feia, sou gorda, sou isso, aquilo". E 3 qualidades, a pessoa pensa: "Ótimo", porque nós fomos acostumadas e treinadas a não nos dar elogios.
dar elogio, eu sou de Florianópolis e aqui a gente dizia assim, ó: "É exibida, é besta", né, então a gente Sim. e isso é extremamente ao contrário de desenvolver a nossa autoestima e nosso poder pessoal, que são as 2 forças da nossa personalidade. Então, sim, você tem que dar elogio pra ti, você tem que saber o nome das tuas qualidades, você tem que dizer: "Eu sou inspiradora", e eu digo: "Eu faço isso com amor", mas eu só faço isso porque eu inspiro a mim mesma. Eu vou ser disruptiva comigo, então aquilo que eu dou pra mim, eu tô fazendo para os outros. Mas eu só faço isso também porque eu ressignifiquei a principal coisa que existe, que abaixa a tua autoestima, que é acreditar no que os outros falaram de você pejorativamente. Como eu sou muito expressiva, o que eu mais tive na vida são críticas, né, então durante um bom tempo eu acreditei nisso, e não é amoroso com a gente. Então eu preciso acreditar na fala que eu tenho de mim, no amor, na alegria e na qualidade, é isso. Então, Fê, eu acho que eu sou inspiradora, Fê. Não sei se isso é muito arrogante ou abusivo ou besta, mas eu sou inspiradora. É inspiradora. Eu sempre falo pra Fá, assim, que Inspira. e eu uso uma fala do marido dela, aí, que ele falou assim: "Olhar o mundo através do mundo que a Fá olha, através dos olhos dela, é único, assim, porque eu nunca", ele fala, né: "Eu nunca teria acesso ao mundo que ela vê, se eu não tivesse ao lado dela". Então, de fato, o fato é bastante inspiradora, né, e olhar as coisas através desse teu olhar é excelente, então fica aí de tarefa de casa, para quem está ouvindo a gente, pelo menos 3 qualidades, mulher, 3 qualidades aí o para você. Teve um dia que eu fui fazer isso e eu enchi uma folha. Disse: "Não, mas eu sou isso também". "Ah, não, faltou isso, eu sou isso também". E o esperar pelo outro, né, para que e eu gosto muito que a Fá fala, né, você não a sua autoestima ela não vai elevar porque o outro falou que você é. A sua Isso. autoestima vai elevar porque você acredita em quem você é, É. né. Ô Fê, bem legal você estar falando, porque as pessoas confundem o que é autoestima. As pessoas não sabem direito o que é autoestima. Autoestima com o autoestima é a estima que eu tenho de mim mesma e não a estima que os outros têm de mim. A estima que os outros têm de mim, se ela for mais importante do que a estima que eu tenho de mim, eu tenho uma dependência emocional, ó, deste tamanho. Eu tenho uma necessidade absurda da aprovação dos outros. Essa é a estima dos outros e dependência emocional. Agora, se eu tenho uma estima boa minha, ou mais ou menos em algumas partes, porque tu não tem como ter autoestima alta 100% do tempo, senão tu é uma super narcisista em todos os âmbitos da tua vida. Vai ter algum âmbito que não vai mandar bem, se tu manda bem em todos, te desconfia, vai, marca uma terapia que você tem muito narcisismo. Mas daí, a estima que os outros têm da gente não pode ser mais poderosa que a nossa, é isso. Assim você desenvolve uma boa personalidade. E daí as pessoas confundem e dizem assim: "Nossa, mas a Fabrícia é muito poderosa, olha lá, olha a pedra que ela usa um colorido, a Fê cheia da renda, olha aquele batom, aquele cabelo disruptivo, aquele blazer, aquele podcast, é muito poderosa". Não, nós temos poder pessoal sim, e nós temos muito poder pessoal e poderoso, porque nós sabemos aonde está a nossa força, mas nós não temos medo da nossa fragilidade. Para te ter uma autoestima alta e um poder pessoal, tu não precisa ter medo da tua fragilidade, porque todas nós queremos a mesma coisa e todo mundo que está ouvindo a nós aqui, ó, tem força e tem fragilidade, e tá tudo bem. E isso é verdadeiro poder pessoal e a verdadeira estima. Não é assim: "Ai, aquela mulher tá num look maravilhoso, ela tem uma autoestima". Às vezes a mulher é tão preocupada com tanto detalhes do botox, do cabelo que não tá pintado, do não sei o quê, mostra cada vez que ela tem uma autoestima mais baixa. Quanto Exato. mais eu Ela só é preciso boa quando a imagem dela tá assim. Quando e não está, ela não é boa, né, e aí, deveria ser o contrário. Essa roupa eu sempre falo, você que é a pessoa incrível, a roupa é uma coadjuvante, a sua uhum. imagem é uma coadjuvante, você vive uma vida incrível dentro das suas roupas.
Olha só, Fê, você me ajudou a criar essa minha teoria que eu faço nos meus que eu aplico nas minhas palestras e nos meus cursos. Talvez tu não se lembre, mas quando tu veio fazer o primeiro a primeira mentoria comigo, eu tinha na época engordado uns 7 quilos, com não sei o que tinha acontecido um problema de saúde, porque eu sempre engordei 1 quilo por ano, mas naquela época eu tinha e daí, eu queria mudar alguma coisa, porque meu rosto estava mais redondo, né, e eu queria mudar, mas eu sabia que não ia mudar muito, porque o cabelo mudei alguma coisa. E você disse: "Fá, quem é você?". Daí eu te mostrei que no meu final de semana eu era colorida, botava vestidos, eu usava as minhas coisas mais de poder, que eu adoro bastante, que são as minhas pedras, meus blazers, né, os sapatos, os acessórios, etc. Mas no meu mundo, eu sempre fui uma executiva de pegar avião, de ir visitar os meus clientes em Brasília, em São Paulo e tal, eu jamais estaria assim como eu tô, eu estaria com um blazer rosa e uma calça rosa e uma pecinha branca aqui e uma coisa rosa que combinasse com aqui. Eu jamais ia me colorir, eu jamais ia ser disruptiva, então eu tinha taier branco, taier azul marinho, jamais nada estampado, que era coisa que eu gostava e tal. E daí o que que eu fiz? A Fê perguntou: "Fá, mas essa é você?" Eu disse: "Não, mas eu não posso me colorir, olha a impostora. Eu não vou poder colocar, se eu pudesse, eu colocava isso, Fê. Se eu pudesse, eu colocava isso". Aí a Fê disse: "Por que não?" Eu disse: "Porque se eu me colocar toda colorida, as pesso" e eu já sorrio demais. Eu tinha uma frase disruptiva antiga, que as pessoas diziam que gente que sorri a gente não deve confiar muito, gente que se abre demais, eu escutava essa besteira, né, que conversou com a minha impostora, com a síndrome da impostora e tal. E daí eu dizia assim: "Não, eu vou ter que provar muito que eu sou competente". E eu sei que eu sou competente, eu sou uma das pessoas mais estudiosas na minha área, eu tenho 10 anos de formação de leitura corporal, de psicoterapia haitiana, de, liderança feminina, vendas consultivas, tudo que eu pode imaginar. Principalmente psicoterapia, e faço terapia desde meus 15 anos, tenho 51. Aí eu sabia que eu tinha força, mas eu ficava com medo que se eu botasse, mostrasse para o mundo quem sou eu, de verdade, que é a minha alma colorida, eu não ia conseguir. E a Fê disse: "Vamos lá, Fê". A Fê teve sororidade, postura amorosa, me acompanhou e disse: "Fá, vamos experimentar", tu só disse: "Vamos experimentar". E eu me lembro a primeira vez que eu cheguei em Brasília, nos ministérios que são meus clientes lá, a Receita Federal, tá. E quando eu cheguei, eu estava e as pessoas que me conheciam disseram assim: "Tu estás tão diferente, o que que você tem?". Daí eu dizia assim: "Diferente como?", eu fazendo pesquisa. "Sei lá, tu tá mais magra", eu disse: longe disso, estou 7 quilos mais gorda". Então, foi o cabelo? Eu disse: o que que mudou?". "Não sei, tu tá diferente". Eu disse: "E é pra melhor ou pra pior?". A pessoa dizia: "Melhor, estás mais real". Eu disse: "É, eu tô colorida". Algumas identificavam, nunca imaginava que ia ficar bom, sei lá, uma saia de cetim branca com uma coisa verde, um escarpin rosa, um negócio rosa ia ficar bom, você tá com várias cores diferentes. Pois é. Eu comecei a bancar quem eu era. E ao bancar quem eu sou, a minha verdadeira identidade, as pessoas e mo eu desviei o meu olhar da síndrome da impostora, da autocrítica, da gordurinha, da autocrítica, de como eu estava, para validar algumas coisas que eram minhas, que é a alegria, que é o colorido, que as minhas pedras e ao mesmo tempo né, o meu blazer, minhas formas mais elegantes, e não era na minha silhueta, era nas roupas, que você Nossa. faz muito. Então tu me ajudou a entender isso e ajudar um monte de mulheres no palco sobre essa questão da verdadeira autoestima. Por isso que tu não és uma profissional da imagem comum, tu és uma profissional da imagem diferenciada. Sou tua fã. Ô Fá, me fala aqui, Hum. que parte que tu precisou revisitar de ti, ou quem sabe deixar uma parte para trás, porque eu falo muito que nós temos várias facetas, né, Uhum. e eu sei que tu fala que sobre os personagens, né, dentro hoje eu tenho um método faceta que eu digo que a gente usa as nossas facetas em diferentes lugares.
Eu já cataloguei 5 minhas Uhum. facetas, mas o que que tu precisou, o que que tu a o que parte tua tu precisou revisitar, que parte tu precisou deixar para trás, para essa tua nova identidade nascer, sem a impostora, sabe, essas facetas que tu tens, como isso aconteceu? Eu acho que a primeira parte que eu precisei bom, eu revisitei duas vamos dizer assim, eu não acredito que são só 2 personagens ou 2 facetas, porque tem várias. Eu tinha um personagem bem pequenininho aqui da minha mãe. A minha mãe foi uma das pessoas que mais me ajudou a ter autoestima e poder pessoal, mas foi uma pessoa que mais colocou umas caraminhocas na minha cabeça, invalidadoras, às vezes, sem culpa, sem perceber. Então, eu primeiro precisei ressignificar frases dela do tipo, você estava falando da imagem, né, do tipo: "Listra não fica", De tudo. de tudo. Então: "Listra não fica bem em você, pra que que você vai fazer isso?". Eu tive muitos mentores, às vezes homens um pouco mais machistas. Eu tive muitos mentores que, de uma certa maneira, sempre ou me comparava com meu marido funcionava melhor, para que que eu vou competir com isso? Então eu tive que reestruturar as crenças que eu solidifiquei, baseada nas informações que eu ouvia das pessoas. E eu sempre fui sócia do meu marido, comecei minha carreira dando palestra, tendo consultório e parei depois de 3 anos, a gente está juntos há 28, para quê? Para desenvolver a carreira dele, porque há 28 anos atrás pagavam muito mais para ele do que para mim. Hoje a nossa palestra tem o mesmo valor, mas há 28 anos atrás, imagine, a minha custaria no máximo 10% do valor da dele. E daí eu parei e desenvolvi a dele, que ajudou muito a gente crescer e etc. Mas então, durante todo esse tempo, eu sempre ouvia muito mais, tipo, a empresa era do meu marido, ou só uma coadjuvante. Então, a empresa do Márcio, renove o enegrama do Márcio, não sei o que do Márcio. Então, tudo isso foi construindo personagens na minha cabeça de que eu não tinha tanta força, que ele vale mais do que eu. Não foi ele que fez isso, não é essa competição entre a gente, ele nunca foi esse machista, o Márcio sempre foi muito inclusivo comigo, mas o mundo fora sempre dizia, inclusive minha família, dizia que eu dei certo por causa do meu marido. Então, assim, eu sempre tinha e isso tudo foram criando personagens, falas invalidadoras na minha cabeça. Então, a primeira coisa que precisei fazer foi reconhecer meus traumas, baseado em tudo aquilo que eu vi, os meus 3 componentes que baixam a autoestima, que é o quê? Primeiro, acreditar no que os outros falaram de mim. Graças a Deus, Fê, eu sempre tive mulheres muito poderosas perto de mim. As minhas chefes, as minhas amigas, clientes mulheres que sempre me acreditavam poder e viam em mim poder. Mas no mundo masculino sempre vinha uma menina muito alegre que o meu marido mais sério e mais, né, com um outro tipo de performance, então não tinha. Então eu tive que ressignificar primeiro isso, que as pessoas falaram de mim. E o meu mundo sempre foi masculino, porque eu tenho contato com muitos empresários homens, diretores homens, então eu me sentia, assim, que eu sempre precisava, eu tinha essa competição mais com o masculino, assim, não dói muito uma mulher, sei lá, desconfiar da minha qualidade, porque eu sou amorosa, eu sempre penso assim: "Ah, ali tem uma impostora, tá com ciúme de mim", então eu não fico braba quando as mulheres competem comigo. Agora quando são homens, me dói mais, porque tem a ver com a ferida do meu pai. Meu pai, né, eu pedi para aprender a dirigir com 16 anos, ele não me ensinou, mas ele ensinou meu irmão, ele me ensinou meu outro irmão, então ele sempre achava: "Ih, a Fabrícia quer botar as asinhas de fora". E que asa, sei lá, que ele pensou, né, mas eu sei que eu voei pra caramba, né, eu voei. Meu pai é maravilhoso, mas ele achava que eu tinha que casar com um homem que cuidasse de mim, etc, etc, né, um pensamento mais antigo. Então a primeira coisa foi olhar meus traumas, minhas as que eram as formas das pessoas de dizer que eu não era muito capaz. Segundo, as minhas frustrações. Durante a nossa vida a gente vai se frustrando, perdendo. Então eu perdi, sei lá, perdi amizades, perdi pessoas, perdi a confiança, né, pessoas puxaram meu tapete, perdi dinheiro. Então as perdas e frustrações
por eu tentar ser quem eu quero ser, muitas vezes não deram certo. Então eu tinha que ir lá botar um terninho preto para ganhar um mundo no mundo corporativo, eu tinha que rir menos, porque se eu risse demais eu não era muito considerada, eu tinha que comportar de determinada maneira, porque senão as pessoas iam desconfiar. E então isso foi criando uma imensa dependência emocional, principalmente com os meus clientes. Meus amigos não, eu sempre tive abundância de amigo e gostar de mim, vou gostar do jeito que eu sou. Família também nunca ti mas eu sempre fiquei nessa dependência emocional muito comercial. E isso, me impedia de eu estar na minha máxima potência de ser, na Então minha tu teve que resgatar, né, Fá? eu tive que resgatar o meu poder pessoal, porque poder pessoal é a tua atitude em relação à vida, eu já tive. Quando eu sou criança, quando a gente é criança, a gente é espontâneo, a gente é corajosa, adolescente. Pô, adolescente eu tinha muito mais poder pessoal do que eu tenho agora, sabe, porque eu fazia o que eu queria e eu me colocava e eu era, né, disruptiva, espontânea e então eu tive que resgatar isso. E a gente resgata, viu, a gente resgata. A gente resgata, é Ou trem, verdade. né. É, é verdade. E legal, ó, então aquilo que dá para a gente, deixar aqui para as mulheres é realmente, olhar essas camadas que tu colocou, né, revisitar aqui, e teve que deixar uma faceta que tu tinhas, teve que deixar para trás, né, essas crenças que fizeram essa mulher e resgatar aquela outra mulher lá de trás. Então, eu tive que abandonar uma para poder resgatar a outra, porque as 2 não cabiam. E então foi aí uma nova identidade, né, para que realmente a tua autenticidade ela pudesse vir à tona, pudesse nascer, né. E, ô Fá, falando um pouquinho aqui da psicoterapia haitiana, né, o corpo fala e a imagem confirma. A gente sabe que tudo que a gente pensa, pensou, as sinapses que nós formamos estão gravadas no nosso corpo, né. Inclusive, aprendi aqui com uma das formações da Fabrícia, né, junto com o Márcio, sobre como fazer essa leitura no rosto, né, a leitura das emoções e tudo mais. O corpo ele é muito realmente mais honesto do que a mente, né. O Total. corpo ele é um fofoqueiro, né, porque o corpo ele fala aquilo que tu tá pensando e não aquilo que tu estás falando muitas vezes, né. Então o que esse corpo ele revela de imediato sobre essa identidade emocional da mulher? Tá perguntando pra mim? O que que o 3 corpo exemplos. tá, Isso, 3 exemplos, vou assim, vou fa que tu observa aqui para as mulheres começarem a praticar aqui no dia a dia. perfeito, perfeito. O que que o corpo revela, né, o nosso corpo tá falando o tempo inteiro. A nossa boca, por exemplo, se, eu tô um pouco mais triste, automaticamente a minha boca vai cair. Pessoas que têm a boca um pouco mais caída têm a tendência a ter uma emoção negativa de si. Se eu tô um pouco mais irritada, me cobrando, Fê, eu comecei a perceber, principalmente esses últimos meses, e eu já tô toda assim cheia, não ponho botox aqui, então tá toda assim cheia das, não sei se dá pra ver, mas cheia das Código de barra, não dá das para ver não, fica das tranquila. praguinhas, mas eu não me importo, mas as praguinhas. E daí eu comecei a ver, durante o dia, várias vezes eu estava pensando numa coisa e eu estava com isso aqui assim, ó, todo aqui eu tenho bastante, assim, na testa, eu tenho muita expressão na testa, né, porque eu sou, assim, mais controladora, mais, né, autônoma, disruptiva, então eu tenho muitas expressões. E daí eu comecei a me auto-observar, essa é uma outra coisa. E daí eu estou treinando ultimamente, eu estou fazendo assim, ó, então eu tô passando batom rindo. Várias vezes eu fico assim, ó, só treinando, porque faz isso, quando a gente faz isso, a gente aciona músculos da nossa face, conversam com o nosso subconsciente e mandam informação de mais alegria. Então essa é uma outra questão. Uma outra questão são os nossos ombros colapsados, né, se eu fico com o ombro colapsado. Uma outra coisa é botar o pescoço para dentro. Se eu tenho o pescoço para dentro, significa que eu tenho muito medo de me posicionar, eu acabo engolindo sapo demais.
Então teve um momento que eu estava engolindo sapo demais, daí eu começava a fazer assim, ó, ficar meu pescoço, porque eu já tenho um pescoço mais curto, que tem a ver com a defesa masoquista, né. Então, assim, se tu tens muita oralidade, que é carência na época da amamentação, você vai ter um peito mais para dentro, né, os punhos mais fininhos, a canela mais fininha. Se você tem uma defesa mais masoquista, você vai ter o corpo mais retinho, e automaticamente você vai ter a panturrilha mais grossinha, a canela mais grossa e assim por diante. Os ombros mais largos vai falar de uma defesa de liderança psicopática, e o nosso quadril mais largo vai falar de uma sedução, de uma feminilidade, o meu é bem largo e etc. Então a gente precisa prestar atenção no nosso corpo e cabe a nós mudarmos, cabe a nós começarmos a expressar ele de forma diferente e ao mesmo tempo respeitar. Eu sempre, na minha aula de comunicação, eu falo, né, da importância de como a gente leva, a gente está se comunicando o tempo inteiro, né? Pô, e tem gente que diz assim, ah, eu sou assim, pronto, não tem que mudar, as pessoas que gostem de mim com essa camisetinha e tal. Não, se tu não tá desinteressada que as pessoas comprem a tua ideia, não te interessa, você não precisa disso para trabalhar, você não precisa disso, você não é líder, não quer que teus funcionários te respeitem, engajem contigo e etc., você pode fazer o que você quiser. Agora, se você quer ser aceita, por que não a gente ter um pouco mais de né, postura colaborativa e respeito e se vestir para as outras pessoas? Porque uma coisa é eu falar assim, agora imagina eu tirando o meu blazer, eu tiro isso aqui, a Fê me ensinou isso, né? Tiro isso aqui, olha só, olha que diferença já dá. Tiro o meu brinco, não vou tirar meu batom porque eu tô muito bonita e tenho uma festa dos meus funcionários daqui a pouco. E fecho meu cabelo e começo a dar um podcast pra ti assim, Fê, mudou ou não mudou? As pessoas vão Completamente. até mostrou aqui minhas coisas aqui. Mas ó, até eu tô com um negocinho aqui que é importante, que tem a ver com a minha espiritualidade, que eu tô falando vai mudar. A É, pessoa vai ver de forma diferente. Agora vamos voltar aqui. Pensa que as pessoas não vão gostar de se inspirar muito mais comigo se eu botar minhas argola poderosa, né, meu batom, minha pedra maravilhosa que eu trouxe de ametista recentemente, que eu fui dar um curso lá lá na Frederico Westphal, na ametista, meu blazer maravilhoso, esse é da Zara, mas eu tenho um que eu trouxe da Itália. Pronto, acabei de ser. Vou dar o meu recado de forma diferente, com muito mais força e mais poder, não é verdade? de fato, não vai mudar a fala, porém a imagem, né, a postura dela com os ombros mais erguidos, a gente fala muito disso, né, que a roupa ela é coadjuvante, né, a pessoa, ela precisa segurar essa roupa. Essa semana, inclusive eu coloquei lá na comunidade um áudio super longo contando disso, que o meu pequenininho, o Caio acredito que ele está ali no 4 no enneagrama, né, ele tem oralidade, tá formando ali a rigidez, psicopatia dele, e e aí ele tá no hoje é o último dia de aula, mas ontem foi o penúltimo. E aí o Caio, ele chegou para mim: "Ô mãe, eu não quero ir de uniforme hoje", todo dia ele pede para não ir de uniforme, porque ele fica igual a todo mundo, e ele fala: "Mãe, mas vai todo mundo de uniforme". E deu assim: "Filho, uniforme é importante para a sua segurança". E aí ele: "É mãe?" Deu "Sim, é importante você estar de uniforme, é para tua segurança, mas vamos fazer o seguinte, como é o penúltimo dia, você pode colocar uma bermudinha que você gosta e vai com a camiseta do colégio e outra camiseta dentro da mochila e depois troca". Ele disse: "Tá bom mãe". Saiu ele com a bermuda laranja dele, que ele adora laranja, é a cor preferida dele. Saiu ele com aquela bermuda laranja chamativa de tênis e tudo mais. Daí ele olhou, chegou no carro, ele ficou inseguro. "Ô mãe, e se ninguém mais estiver assim? E se for eu o único diferente na sala?" E eu sei que ele gosta disso. Ele tem muita originalidade, assim, muita autenticidade. Daí eu assim: "Vamos combinar uma coisa? Você decidiu se vestir dessa forma. Agora você precisa bancar essa roupa. Então, você banca a sua autenticidade". "Mãe, mas o que é bancar?".
Bancar é ir com medo mesmo. É. Porque é aquilo que você gosta, é a tua autenticidade, é como você gosta de se vestir, eu te autorizei fazer isso. Então, daí ele titubeou na hora de sair do carro, ele saiu: "Ai mãe", daí ele Hã. saiu. Ele saiu e foi, porque também não tinha outra forma de fazer, a gente não levou a bermuda do uniforme, ele foi só com aquela roupa mesmo, mas chegou em casa super feliz, assim: "Mãe, tinha outra menina também, mas tá tudo bem, né, tá tudo bem se eu tivesse sozinho hoje", ele foi com a bermuda diferente também pra escola, hoje foi laranja também, mas uma bermuda toda florida, laranja, super autêntico, assim. Então, e eu ainda coloquei lá na comunidade, né, isso é bancar, é ter segurança de Uhum. si, Uhum. segurança daquilo que tu veste, então não é a roupa, é o Uhum. comportamento dentro dessa roupa, né, é o que Sim. esse corpo expressa Uhum. quando está dentro dessa roupa. Observa como a Fabrícia ficou diferente, total diferente, sem o blazer e com o blazer. Uhum. Ela ficou por quê? Por conta dos ombros, fica mais reto, traz mais autoridade, você presta mais atenção naquilo que ela fala. Então o corpo, gente, o corpo é fofoqueiro, o corpo conta se você tá com medo, com culpa, com vergonha, ou sente que é insuficiente, tudo isso conta. Fá, como esse medo aparece no corpo? E essa culpa? Perfeito. Eu acho que, Fê, a palavra a culpa é um tipo de medo, tá. Então eu acho que as pessoas elas têm medo de muitas coisas, né, todos nós, né, principalmente por causa dessa dependência emocional. Então, primeiro vamos falar que tipo de medos, depois como que ele aparece no corpo. Então, eu tenho medo de não fazer parte, de não pertencer a determinados grupos, geralmente as pessoas têm medo de não pertencer ao grupo. Que grupo? Sei lá, o grupo da sua religião, da sua família, do seu trabalho, e daí por medo de não pertencer, as pessoas vão de pretinho básico como todo mundo vai de azul escuro, vai de cores neutras para não chamar atenção. Medo da dependência emocional, o que que o meu chefe vai pensar de mim, o que que aquela minha colega que, sei lá, é mais assim, vai pensar de mim, o que que meu pai vai dizer se eu colocar essa cor. Eu tive um determinado momento que eu não botava vermelho na mão, eu já contei isso, né, porque a primeira vez que eu botei vermelho, meu pai disse: "Quem deixou?" Eu tinha 12 anos, 10 anos, fui na manicure com a minha mãe, meu pai 12 aninhos, 13. "Quem deixou essa menina pintar as unhas de vermelho?" A mãe disse: Fui eu?" Eu não entendi porque meu pai ficou tão bravo, eu disse: "Mãe, por que que o pai", então foi traumático aquilo pra mim, né. Então, deu medo, medo de ser eu mesmo, medo do que as pessoas vão pensar: "Ah, porque teu pai acha que vai ser que nem aquelas meninas da Casa da Luz Vermelha." Eu disse: "Mãe, o que que é a Casa da Luz Vermelha?" Aí, assim, aquelas moças que ficam lá na que é uma rua que tem aqui em Florianópolis. Aí eu disse assim: "Mas aquelas moças são tão alegres", e eu não entendia o que que tinha aquilo, né, não tinha noção do que com 13 anos, por que que aquilo, nunca mais pintei a unha de vermelho. Hoje até pinto de vez em quando, mas ainda me soa estranho. Então, as pessoas têm medo de não pertencer, medo por causa da dependência emocional, medo de serem ridicularizadas, que é a síndrome da impostora, medo de ficarem arrependidas e frustrarem-se pela sua imagem e baixar sua autoestima completamente. Então tudo isso são travas, crenças e amarrações que fazem com que a gente não seja original, que a gente não acredite na gente, que a gente não firme os nossos pontos fortes, porque 3 são as principais forças para aumentar a nossa autoestima. A primeira é eu mostrar, firmar, dizer e validar os meus pontos fortes. Meus pontos fortes estão no colorido, meus pontos fortes estão na minha espontaneidade, meus pontos fortes estão na minha alegria, meus pontos fortes estão na minha amorosidade, meus pontos fortes estão nas cores diferentes do meu cabelo, meus pontos fortes estão, eu preciso mostrar isso. Segunda coisa é perdão, a gente tem que perdoar todo mundo que encheu o nosso saco. "Ah, mas eu não vou perdoar aquela pessoa porque foi abusiva", então perdoa, tipo, não ter pedido para aquela pessoa ir pra cucuia. Às vezes a gente não se perdoa porque a gente ainda tem mágoa da pessoa, então a gente tem que se perdoar. E a terceira, gratidão a quem a gente se tornou. Gratidão pela mulher que eu me tornei apesar de, né. E daí poder pessoal, que é para eu bancar quem eu sou. Eu preciso bancar quem eu sou,
não é eu não sou colorida, tu dá consultoria para tantas pessoas que às vezes a pessoa não é colorida, mas ela tem um estilo tão fofa, tão, né, bonequinha de luxo, tão não sei o quê, tão pastel chiquérrimo, bonito. Banca quem você é, mas seja amorosa e dê importância à tua imagem. Para você primeiro, para depois dizer para os outros, né. E a outra que você falou, como é que o medo aparece no corpo, né, Fê. Sim, Então, o medo vai aparecer, primeiro, naquela vontade que eu tenho de botar um brilho e eu não coloco, e vai aparecer. Você está falando no corpo físico, né, mas vai aparecer, muitas vezes eu quero dizer uma determinada coisa e eu não tenho coragem e eu engulo, daí daqui a pouco meu colega vai lá e diz alguma coisa. O medo vai aparecer em todas as raivas que eu engoli, né. Esses dias alguém disse assim: "Poxa, eu estava numa reunião com 10 homens, tinha só eu de mulher e 3 deles falaram super pejorativamente, com maledicência de uma colega minha, e eu não tive coragem de me posicionar, porque aquela colega não era desse jeito, mas eu engoli, porque eu não tive coragem de ser diferente ali na frente de todo mundo". E eu engoli. E quando eu engoli, eu automaticamente me culpo, né, porque eu fiquei com medo de ser eu mesma, de colocar a minha opinião e perdi para 10 homens que foi uma aluna minha que estava dizendo isso. Então, o medo vai aparecer quando você engole, o medo vai aparecer, na sua postura, o medo vai aparecer nas cores que você usa. Muita mulher diz assim, ó: "Não, eu só preciso usar essa cor, eu gosto do pretinho básico", porque geralmente eu pergunto: "Ai, eu não sei, tenho medo do que as pessoas vão achar", ou medo, eu não quero ser percebida. Tu não quer ser percebida porque tu tem medo de quê? "Ah, eu geralmente é porque eu tenho medo de chamar atenção". Então quem dizia que você chamava atenção? Ah, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, né. medo de ser ridícula, Medo de ser ridícula, medo de ser uma piriguete, medo de ser um não sei o quê. Geralmente é um medo que está por trás, que vai sustentar a síndrome da impostora, que vai sustentar uma autoestima baixa, que vai sustentar um abuso antigo, às vezes está sustentando palavras de abuso que tu viveu na infância. E né, tem muito eu atendo muitas mulheres que o irmão dizia que você não vai dar nada na vida, você é uma vá não sei o quê, você é uma sem vergonha, e daí, a pessoa cresce, né, a mulher cresce querendo, ainda com aquela forma, pensamento, aquela fala lá no subconsciente, do irmão, e daí ela criou toda uma estratégia de colocar roupas certinhas, de nunca, de sempre cruzar as pernas e nunca ficar muito espontânea, de estar sempre com os braços muito cruzados, porque eu não posso aparecer, de nunca colocar uma maquiagem, porque se acha, sei lá, horrível e que vai chamar atenção. Tudo isso, o medo está expresso no nosso corpo, assim, né. Geralmente vai aparecer muito mais nessa nossa capacidade de falar e na nossa capacidade de agir. Isso é um pecado, porque, eh, quase 1 bilhão de pessoas estão com depressão hoje, não, já passou desse número, e quase 1 milhão se suicidam por ano. Então nós estamos com 8 bilhões de planeta. Por quê? Porque a maioria das pessoas não estão dando conta das suas emoções, estão pegando todas essas formas, pensamentos e nos detonando, né, e isso não é amoroso, e isso não é poderoso, e isso está contribuindo para um planeta terrível e destruindo as nossas crianças, porque se eu sou uma mãe que me acho horrorosa, feia, não gosto de mim, me acho terrível e me culpabilizo e não dou permissão, não aumento meu merecimento, me cobro, qual filho faz o que mãe faz e não o que mãe é. é, é verdade. É exemplo, né, não é o faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Não adianta, eu ouvia isso quando eu era adolescente, quando eu era Uhum, criança, mas não adianta. é. Fá, nós temos hoje aproximadamente 4,05 bilhões de mulheres. É aproximadamente, no mundo isso, é aproximadamente 49,8% da população mundial. É maior, inclusive, do que os homens, porque o outro percentual que sobra está dividido entre homens e crianças.
Então, se tu pudesse olhar nos olhos de cada mulher e dizer algo para elas que começa: "Ei mulher", o que você diria? Ei, mulher, acredite na sua força e no amor por você mesma. Acredite que você é uma pessoa que faz a diferença nesse planeta. Pegue as rédeas da estima de você mesma. Se ame do jeitinho que você é e vai consertando o que você quer consertar. Não se ame do jeito que você projeta que você quer ser. Então se ame do jeitinho, tente gostar de pelo menos 10 coisas em você, do jeitinho que você é. Eu acredito que quem acredita em Deus, eu acho que ele quer que a gente se ame primeiro, Fê. Porque se a gente se amar primeiro, eu tenho uma capacidade absurda de amar o outro. Se eu me respeitar, eu vou respeitar o outro. Se eu me abraçar, me abençoar e me acolher, eu vou fazer isso com os outros. Então, se ame primeiro, porque isso é saúde mental para ti. Se ame, se aceite, seja gentil, coloque um despertador da autoestima. É isso que eu digo. E a gente precisa ter um amor incondicional por nós. E amor incondicional é não colocar condição. O que que é condição? Ah, quando eu emagrecer, ah, quando eu fizer a mentoria da Fê, da Fá, ah, quando eu fizer não sei o quê. Não, se ama agora, hoje, durante hoje. Te dá 3 elogios hoje, 3 parabéns. Você consegue? Não consegue? Vai fazer a nossa consultoria. Se não consegue, não consegue, vem fazer nossa consultoria. A gente vai te provar que você é especial. A gente vai te provar que tem muita coisa boa dentro de ti. É isso, é isso. Perfeito. Fá, muito obrigada por toda essa entrega aqui no nosso episódio, aqui do podcast Ei Mulher! E é para te chamar a atenção. Ei mulher, e você? O que você tira daqui? O que foi mais importante que tocou aí fundo em você? Usa isso para ser o estupim para sua transformação. Use isso, essa percepção, essa fala, mas, sabe, decida e tenha ações hoje, não engaveta essa percepção. E vá para cima, porque uma mulher que tem poder pessoal, uma mulher que tem autoestima alta, a estima que tem de si mesma, é uma mulher que vai trazer exatamente isso para outras pessoas, para os seus filhos, para os seus mentorados, para a sua casa, né, um agente de transformação aonde você for. Muito obrigada, Fá, muito obrigada. Deixa aqui, Fá, como é que as pessoas te contatam? Se elas quiserem saber aí mais do teu serviço, do teu, né, das tuas mentorias, do teu Instagram, e-mail, enfim, deixa os contatos aqui, para o pessoal te seguir, né, e aproveitar realmente tudo aquilo, todo esse mundo Fabrícia Machado que tem, que eu sei que vocês vão olhar para a vida e para o mundo de uma forma diferente, quando passar a enxergar pelos olhos dessa mulher. Ó, Fê, obrigada, obrigada pela sororidade, a parceria, o amor. E vou falar, Fê, vou falar. Então, ó, é fabriciamachado.fa, F-A, e Fabrícia Machado tudo junto, com C. O meu e-mail é fabricia@eneagrama, eneagrama.com.br. Eu sou uma das fundadoras da Associação Brasileira de Eneagrama, né. E telefone não precisa, né, Fê? E-mail, Instagram e o LinkedIn eu não lembro. Procura por Fabrícia Machado Eneagrama que já vai encontrar. É, Fabrícia Machado Eneagrama. Ah, e o meu YouTube também, Fabrícia Machado Terapeuta, no meu YouTube, Pronto. canal do YouTube. Mulheres, aproveitem, aproveitem. Depois coloca aqui nos comentários o que foi mais importante para vocês. Lembre de curtir esse episódio e mandar para aquela mulher que precisa ouvir isso, porque ei mulher, é para fazer você despertar. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.